Alunos e alunas, bom dia. Vamos falar sobre o coeficiente de correlação linear de Pearson e os erros aleatórios, erros do tipo aleatórios, com o programa Minitab. Muito bem, o tema, ou melhor, o tema relação entre as variáveis, índice de correlação, força da correlação entre variáveis, é um tema muito presente em estudos, em pesquisas, sobretudo pesquisas observacionais. Aumentando uma variável, aumenta outra, relação direta. Aumentando uma variável, diminui a outra, relação inversa, dá o índice negativo. Aumenta uma variável, aumenta a outra, relação positiva. Carl Pearson, ele estendeu as ideias de conceito, de relação. Galton estudou no século XIX a regressão de variáveis, e Carl Pearson no final do século XIX e início do século XX ele propõe o coeficiente de correlação que mede a força de correlação linear entre duas variáveis. E eu quero chamar a atenção, simulando um caso específico, de a influência de erros aleatórios sobre o coeficiente de correlação. Então a estatística R de coeficiente de correlação ela é afetada, influenciada por erros aleatórios. Então, por exemplo, vamos imaginar que na coluna C1 do Minitab eu tenha valores de referência, por exemplo, níveis de glicose, de pressão, o que seja, Então, se eu coloco mais 1 e menos 1, o erro aleatório significa hora aumenta 1, hora menos 1. Então, como se fosse que o efeito acaba se neutralizando, hora de um lado, hora para o outro. Não é um erro constante, um erro sistemático. Então, por exemplo, 10 menos 1 é 9, 10 mais 1 é 11, 12 menos 1 é 11, 12 mais 1 é 13, e assim sucessivamente. Então, esses 38 valores eu tenho aqui nas colunas, e eu vou fazer para 3 casos, para quando é mais 1, para quando é mais 3 e quando é mais 5. Então eu tenho estudo para erro aleatório 3 e 5. Muito bem. A seguir, se eu fizer no diagrama de dispersão uma distribuição dos valores, os 38 valores, eu verei que eles estão relativamente próximos à reta. A reta, a equação de regressão, ela, no modelo linear, ela representa a relação entre essas duas variáveis. Então, quanto maior o R, significa que os pontos eles são melhor representados pela reta. Quanto menor o R, pior. O R vai de menos 1 a 1. Então, vocês vejam aqui 0,999, os pontos estão praticamente em cima da reta. Mas o fato aqui é que o intercepto linear ele não é zero. Então se vê que há uma diferença entre os métodos. E é bom saber que o coeficiente de correlação não é útil para avaliar a concordância entre dois métodos. Essa simulação que eu vou fazer para vocês é baseado nesse artigo aqui que eu gostei muito, achei muito didático. Essa ideia de você aqui, você ter os valores de referência, acrescentar mais 1 menos 1, ou mais 3 menos 3, mais 5 menos 5, eu estou, na verdade, seguindo o aprendizado aqui. Depois vou fazer uma representação gráfica no Minitab, clico em Graph, depois Matrix Plot, e eu vou colocar Y, que eu vou para caso de erro aleatório 1, 3, 5, e eu também fiz para erro aleatório 10. Também eu coloquei mais 10, menos 10. E então esse é o caminho para fazer um gráfico. O Y seria o valor C1, o X seria o valor C1 e a forma gráfica. E eu teria um gráfico desse tipo, onde vocês vejam que está o valor C1 de referência. Aqui, quando eu acrescento mais 1 menos 1 e calculo R, os pontos estão bem em cima da reta, é 0,99, o máximo é 1. Quando eu coloco o erro A3, ou seja, aumentei erro aleatório, o R cai, olha, veio para 0,94 e os pontos estão mais distantes da reta. No caso de 5, o R já cai para 0,86 e os pontos estão mais distantes da reta.
Quando eu acrescento mais 10 e menos 10 a cada um dos valores C1, aí o R já cai para 0,65 e a distância aumenta. Então, quando o R for 0, a reta não representa mais a relação entre os valores, né? O coeficiente de correlação já passa a ser nulo, né? Coeficiente de correlação linear. E aqui está o programa Minitab, Matrix Plot, cada Y em relação a X, né? E eu tenho aqui onde eu cliquei, dei OK, tá? Então, mais 1 menos 1, eu vou para uma coluna erro aleatório 1, mais 3 menos 3, 3. O que me facilita é eu, por exemplo, colocar adiciona C1 com C2 e o resultado vai para C5. Adiciona C1 com C3 e o resultado vai para C6, né? Então esse resultado da soma vai para C5, para C6 e C7. Daí eu faço a correlação C1 com C5, C1 com C6, C1 com C7. Então passo a calcular aqui, ó, C1 com erro aleatório 1, com erro 3, com erro 5 e com erro 10, tá? E, então, por exemplo, agora indo no programa Minitab, eu tenho então aqui os valores na coluna C1, aqui vou acrescentando mais 1 menos 1, aqui mais 3 menos 3 e aqui mais 5 menos 5. Então vocês vejam, 10 menos 1 eu tenho 9, 10 mais 3 eu tenho 13, 10 mais 5 eu tenho 15. Depois, 10 menos 1 eu tenho 10 mais 1 eu tenho 11, erro aleatório 1, 10 menos 3 eu tenho 7 e 10 menos 5 eu tenho 5. Né? E então eu faço para os 3 casos. Tá? Então eu vou seguindo isso, eu posso na janela de comandos adicionar, né? Daí eu adiciono C1 com C2 e C5, eu adiciono C1 com C2, o resultado vem para cá, C5. Depois C1 com C3, C1 com C3, e o resultado vai para C1 com C3, o resultado aqui vai para C7. C1 com C3, o resultado vai para C7. Depois C1 aqui com C4, o resultado vai para C8. Não é verdade? Depois eu faço a correlação entre C1 e erro aleatório 1. Erro aleatório 1, que seria C6, certo? Daí eu faço C1 novamente com erro aleatório C7. Depois eu faço C1 com erro aleatório 9. Certo? Correlação de C1 com C9, C1 com C8 e a correlação de C1. Na verdade tem mais um caso aí, né? Eu fiz para erro aleatório 1 4 casos: C3, né? Então é C6, C7, C8 e C9. C6 aqui eu teria que colocar aqui. Copia, cola, C7, tá? C8, C9. E então eu faço o gráfico. O gráfico está representado aqui. Como vocês vejam, no caso C1 com erro 1, os valores estão muito próximos da reta, mas quando aumenta o erro aleatório já começa a ficar distante, cai o R, mesma coisa para erro 5, mesma coisa erro 10, né? Bom, eu falei para vocês que basta eu copiar aqui, olha. Copio esses comandos, Ctrl C, Ctrl L abre a janela, coloco aqui e clico. E aí eu vejo os valores, né? No primeiro caso é 94, depois, no primeiro caso 99, depois 94, 86 e depois 654. Também é muito fácil fazer aqui pelo menu Stat Basic Estatística, correlação. E daí F3 apaga tudo o comando. Eu faria C1 com C6, né? E daí eu já teria, ó, C1 com C6, 0,93, tá? Volto aqui e eu faço a
apago o F3, faria C1 com C7. Erro 3 está aqui, 94. Volto. Agora seria R1 com erro 5. Volto aqui com erro 10. Então vocês vejam também, opa, erro C1 com erro 10. Então vocês vejam que também é muito fácil fazer aqui via comando estatística básica, correlação. Bom, então o aprendizado é que esse coeficiente de correlação, muito utilizado nas pesquisas e estudos do tipo observacional que relaciona variáveis, não significa causa entre variáveis, mas sim uma correlação, ele é afetado, influenciado por erros aleatórios. Quanto maior o erro aleatório, o R dista do valor 1 e a reta não representa bem os pontos. Obrigado pela atenção.